Olá, amigos, olá, amigas, boa noite a todos, boa noite a todas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja. Sejam todos, todas e todos bem-vindos a mais uma live pelo canal Roteiro Espírita TV7. Hoje, dia 3/4/2023, a nossa primeira segunda-feira de abril, esse novo mês, que ele possa chegar trazendo em si todas as oportunidades de aprendizado, de crescimento para o nosso desenvolvimento moral e espiritual. É sempre muito bom poder estarmos juntos mais uma vez compartilhando desse momento de aprendizado e de crescimento no qual todos estamos já há quase um mês, um pouco mais de um mês, juntos na leitura comentada do livro Exilados de Capela. Para você que já nos acompanha há mais tempo, seja bem-vindo, bem-vinda. Obrigado pela presença, pelo carinho, pela confiança que vocês têm depositado aqui conosco no canal Roteiro Espírita. Para você que está chegando pela primeira vez, igualmente, obrigado pela sua presença, pela sua atenção. Espero que volte mais vezes e que Deus te abençoe e te proteja. Para você que está chegando depois, em outros horários, em outros dias, igualmente, obrigado pela presença, pelo carinho, pela atenção. Espero que vocês continuem conosco, ainda que seja em outros dias, em outros horários, em outros momentos, ok? Nós vamos dar início à nossa sétima live desta leitura comentada do livro Exilados de Capela. Ainda continuamos no capítulo 4 e hoje é a terceira parte. E eu prometo que hoje a gente encerra esse capítulo 4, porque eu vou fazer apenas a leitura, sem grandes comentários. Vou até abdicar hoje dos livros complementares, que são o Livro dos Espíritos, a Gênese, ou algum outro que possa, digamos assim, atrasar um pouquinho a leitura para que a gente possa seguir. Se der, dentro do tempo, nós faremos isso. Se não, a gente pede desculpas, mas para tentar fechar hoje e quarta-feira nós iniciarmos no capítulo 5, tá certo? Então, nós vamos iniciar com a leitura de uma mensagem, com a nossa prece, que habitualmente nós fazemos, para dar início à nossa leitura comentada do livro Exilados de Capela. Deixa eu colocar aqui a música para a gente se ambientar e, a partir daí, nós começarmos com o trabalho. Nós temos nos utilizado desse livro, muito interessante por sinal, Fala com Jesus, de autoria de Lorival Lopes. É um livrinho de preces, em que a de hoje ele vai dizer: receber a bênção divina. E ele começa dizendo assim: Senhor Deus, abençoa-me para que eu me sinta feliz. Os problemas, as tensões, os desencontros, os fracassos, as tentações e tudo mais que venha ocupando algum lugar na minha vida, deixam marcas de sofrimento e apreensões quanto ao futuro que precisam ser destruídas. De mente e coração abertos,
espero o teu socorro, as tuas energias. Sinto que de ti pode me vir certamente tudo o que necessito para deixar para trás as insatisfações e o velho jeito de agir. Quero ser uma pessoa que sabe viver e dar valor ao que é positivo. Tu és a fonte de tudo, a raiz de tudo, inclusive a minha. Em tuas mãos está uma arca de luz e de felicidade, cujas chaves devo me esforçar por fazer. Espero ou quero ser sensível à felicidade, quero ser atraído para o grande amor. Agradeço-te o que me fazes, o modo como me proteges, estimulas, abres os olhos, dando-me paz e alegrias. Obrigado, Deus, muito obrigado. Portanto, o título desta prece chama-se Receber a Bênção Divina. E como tal, nós receberemos agora também do nosso Pai Celestial, mediante a nossa oração. Convidamos a todos a levarem o pensamento a Ele, ao nosso Pai Celestial, rogando-lhe proteção, paz, amparo, para todos nós que aqui nos encontramos hoje, desejosos do aprendizado e do crescimento pessoal e espiritual. Abençoa assim, Senhor, a todos nós que nos esforçamos e morejamos para nos tornarmos hoje melhores do que já fomos até ontem, para que no esforço despendido, pelo trabalho realizado, possamos nos tornar amanhã melhores do que hoje. Abençoa os nossos passos, direcionando cada escolha, cada caminho que fizermos a partir de então. Abençoa os companheiros presentes, dos que estão na live, e aqueles outros que virão em outros dias, em outros horários, para que sejamos todos envolvidos em bênçãos de luz e de paz. Mas excessivamente rogamos por aqueles que nunca virão também. Que Deus os ampare, que Deus os proteja. E assim damos início ao nosso encontro, rogando a Ti, ao Teu Filho querido Jesus, nosso irmão maior, e a todos aqueles que velam pelas nossas reencarnações, a presença, a proteção, e que tenhamos uma noite de estudos e reflexões positivas, ao tempo em que dizemos: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, vossos filhos pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, e muita paz. Que assim seja, e muita paz. Mais uma vez, para vocês que estão chegaram durante a nossa leitura da mensagem, durante a nossa prece, deixa eu achar aqui, o nosso boa noite a todos, a todas e a todos. Bem-vindos mais uma vez, ainda que seja pela primeira vez, à leitura comentada do livro Exilados de Capela. Que bom tê-los aqui conosco e sintam-se abraçados por todos nós das equipes do Roteiro Espírita e da TV7. Deixa eu dar aqui logo os avisos. Se vocês quiserem fazer parte da nossa lista de transmissão, é simples e fácil. É só mandar para esse número de WhatsApp, que é do Roteiro Espírita, um pedido para que incluamos o seu nome nesta lista. Vocês passam a receber todo o nosso material, ok? Queremos também pedir a vocês que, desde já, não esqueçam, lembrem-se de dar o nosso like aqui na live de hoje, compartilhá-la e assinar o canal, caso ainda não tenha feito. Mas se já tiver feito, ótimo, obrigado. Mas convide outras pessoas, indiquem os nossos canais para que essas pessoas conheçam o nosso trabalho, ok? E rapidamente, porque ele tem travado a nossa tela, a nossa imagem, vou botar aqui rapidinho o banner que fala sobre o tema de hoje. O tema de hoje é a live 7, no tempo dos primeiros homens, parte 3, a data 3/4 de 2023, segunda-feira, 18h30. Beleza? Então tá. Deixa eu tirar aqui. Vou mudar aqui o fundo para facilitar também durante a leitura.
Vou trazer o PDF para a gente seguir e vou, o que mais? E vou puxar aqui a minha pesca para a gente estar lendo aqui a depender, por conta do tamanho. Pois bem, ok. Fazendo um breve resumo de sexta-feira, depois de termos lido o primeiro e o segundo tópico, nós podemos resumi-los da seguinte forma, como diz Edgar Armand. Em resumo, eis a evolução do tipo do homem. Foi onde nós paramos na sexta-feira. Símios ou primatas, tipo evoluído de primata, procônsul, 20 milhões de anos atrás. O Homo erectus ou Pithecanthropus e Sinanthropus, 500 mil anos. Homo sapiens, solo Rhodésia, Florisbad, Neandertal, 150 mil anos. Homem sapiens sapien, Welcombe, Gangera, Fontchevade, Cro-Magnon e Chancerlade, 35 mil anos. Ou seja, todo o processo da evolução humana, dos seres vivos, até chegarmos a esta condição de homem sapien, se resume nesse período em que Edgar Armand e que a própria ciência, de alguma sorte, ratifica do ponto de vista cronológico. Isso é apenas uma visão, embora não se tenha propriamente documentos oficiais que possam comprovar, do ponto de vista cronológico, essas idades todas, ou todo esse tempo de formação da Terra e desse processo evolutivo do homem na Terra, ok? Mas serve para nós de parâmetros por conta das escavações, da arqueologia, da astronomia, de estudos que são feitos aqui, de pesquisas, de observações de crânios, conforme os dois tópicos anteriores nos narram, e por aí vai. Beleza? Então, tem essa nota de rodapé que nós também fizemos uso na sexta-feira, que diz assim: nos anos 90, exames de DNA provaram que o Neandertal é uma ramificação separada da espécie humana, embora seja evidentemente uma evolução dos símios primitivos. Ok? Beleza. A partir daí, então, e hoje, no tópico 3, nós vamos seguir dizendo o seguinte. Ou melhor, ele vai dizendo o seguinte: é bem de ver que, se houvesse existido esse tipo intermediário, inúmeros documentos fósseis dessa espécie existiriam como existem de todos os outros seres vivos, e assim, como houve e ainda há inúmeros símios, representantes do ponto mais alto da evolução dessa classe de seres, também haveria os tipos correspondentes intermediários entre uns e outros. Isso é uma informação comprovatória de que existe para uns, mas não existe para esse intermediário, que é o elo perdido da criação entre o animal e o homem. Se a ciência até hoje, continua, não descobriu esses tipos intermediários, é porque eles realmente não existiram na Terra. Ele faz questão de colocar em negrito: não existiram na Terra. Significa dizer, então, que esse processo intermediário não se faz na Terra, no planeta Terra, mas em outros mundos que são compatíveis com esses níveis de espíritos nessa fase da evolução, nessas primeiras reencarnações. Foram plasmados em outros planos de vida, onde os prepósitos do Senhor realizaram a sublime operação de acrescentar ao tipo animal mais perfeito e evoluído de sua classe os atributos humanos que, por si sóis,
conquanto aparente e inicialmente invisíveis, dariam ao animal condições de vida normalmente diferentes e possibilidades evolutivas impossíveis de existirem no reino animal, cujos tipos se restringem e se limitam em si mesmos. Ou seja, no reino animal não seria possível ser feito essa transmigração, esse processo de mudança, esse, como diz em computador, nesse upgrade. Não daria para fazer esse processo de atualização. Sobre assunto de tão delicado aspecto, ouçamos o que diz o instrutor Emmanuel na comunicação recebida de 1937 pelo médium Francisco Cândido Xavier e que transcrevemos in letteris, da forma como fora passada. Vejamos então, e aqui a gente vai fechar o capítulo a partir dessa mensagem muito interessante e que merece de nós toda uma atenção. Vejamos. Diz assim: Amigos, que a paz de Jesus descanse sobre vossos corações. Segundo estudos que pude efetivar em companhia de elevados mentores da espiritualidade, posso dizer-vos francamente que todas as formas vivas da natureza estão possuídas de princípios espirituais. Isso aqui é um ponto relevante. Vou fazer uns breves comentários, porque a língua coça e eu termino fazendo mesmo. Ou seja, todas as formas vivas da natureza estão possuídas de princípios espirituais, ou da mônada, ou ainda do princípio inteligente do universo. Todas as formas vivas. Por isso que a ideia de que existem alguns grupos de animais que são constituídos por uma única alma coletiva, para a doutrina espírita, não tem fundamentação. Como é o caso das formigas, já ouvi pelo menos dizerem isso. Existe uma espécie de um princípio, um elemento que é geral para todas elas, mas Emmanuel está dizendo aqui que são individuais. E princípios que evoluem da alma fragmentária até a racionalidade do homem, ok? Ou seja, todas tendem à evolução, ao crescimento. A razão, a consciência, a noção de si mesmo constituem na individualidade a súmula de muitas lutas e de muitas dores em favor da evolução anímica e psíquica dos seres. Quem aqui poderia precisar quantos milênios, quantos séculos foram necessários e precisos para chegarmos a essa condição humana? E nos perguntamos, diante dela, depois de termos avançado e chegado a esse ponto, o que estamos fazendo desse corpo, dessa maquinária, que é a mais perfeita de toda a natureza? Joana de Ângeles, ela vai dizer que o ser humano é o que existe de mais perfeito em toda a criação do ponto de vista evolutivo. É o resultado de todas as experiências reencarnatórias do homem, ou do espírito, nessa fase da evolução. Algo mais ou menos assim. O processo, portanto, da evolução anímica se verifica através de vidas cuja multiplicidade não podemos imaginar nas nossas condições de personalidades relativas, vidas essas que não se circunscrevem ao reino nominal, mas que representam o transunto das mais variadas atividades em todos os reinos da natureza. Todos aqueles que estudaram os princípios de inteligência dos considerados absolutamente irracionais, grandes benefícios produziram no objetivo de esclarecer esses sublimes problemas do drama infinito do nosso progresso pessoal. Me lembrei da frase ipsilítere de Joana. O ser humano é o resultado
das suas múltiplas reencarnações. O homem, ele é o resultado das suas múltiplas reencarnações. Incluamos essas reencarnações as experiências também nos reinos que antecedem ao hominal, desde quando da sua criação. O princípio inteligente para alcançar as cumeadas da racionalidade teve de experimentar estágios outros de existência nos planos de vida. Os protozoários são embriões de homens, como o selvagem das regiões ainda incultas são os embriões dos seres angélicos. O homem, para atingir o complexo de suas perfeições biológicas na Terra, teve o concurso de espíritos exilados de um mundo melhor para o orbe terráqueo. Espíritos esses que se convencionou chamar de componentes da raça adâmica, que foram em tempos remotíssimos desterrados para as sombras e para as regiões selvagens da Terra, porquanto a evolução espiritual do mundo em que viviam não mais a toleravam, em virtude de suas reincidências no mal, qual ocorre hoje ou está acontecendo hoje com a Terra. O vosso mundo era então povoado pelos tipos de primata hominos, dentro das eras da caverna e dos sílex. E essas legiões de homens singulares, pelo seu assombroso e incrível aspecto, se aproximavam bastante do Pithecanthropus erectus, estudado pelas vossas ciências modernas como um dos respeitáveis ancestrais da humanidade. Ou seja, uma aproximação entre o real e o imaginário da ciência humana. Porque provavelmente o real, que é o espiritual, é muito mais diferente do que esse que nós conseguimos nos aparelhar e nos aproximar. É sempre uma imagem reversa daquilo que verdadeiramente existe de real no mundo espiritual. Conforme dizem os espíritos, a Terra é uma cópia imperfeita do que é o mundo espiritual. Foram, portanto, as entidades espirituais a que me referi que, por misericórdia divina, e em razão das novas necessidades evolutivas do planeta, imprimiram um novo fator de organização às raças primogênias, dotando-as de novas combinações biológicas, objetivando o aperfeiçoamento do organismo humano. E eu espero que vocês estejam conseguindo ler, que eu estou olhando aqui, está um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais. Ou não, tenho que aumentar, peraí. Ok? Ou eu embaralhei mais ainda? Acho que sim, né? Pronto, eu não vou mexer não para não atrapalhar. Vou repetir só o parágrafo anterior. Foram, portanto, as entidades espirituais a que me referi que, por misericórdia divina e em razão das novas necessidades evolutivas do planeta, imprimiram um novo fator de organização às raças primogênias, dotando-as de novas combinações biológicas, objetivando o aperfeiçoamento do organismo humano. Assim como, fazendo um comparativo com essa época, quando os espíritos de capela aqui foram trazidos para a Terra, dentro desse exílio, ou a partir dele, para que, em misturando-se com as raças já existentes aqui desses primatas, pudessem dar curso a um processo de miscigenação, de modificação do próprio corpo físico, do corpo perispiritual, para que houvesse um progresso combinatório e sob a coordenação desses espíritos puros, que nós trabalhamos hoje pela manhã, no nosso Bom Dia Aí, uma mensagem também de Emmanuel por Chico Xavier, no livro Justiça Divina,
em que nós trabalhamos ante os espíritos puros. São esses espíritos puros que conseguem conduzir esse processo da evolução nesse estágio nosso em que nos encontramos. Mas seguindo. Os animais são os irmãos inferiores dos homens. Eles também, como nós, vêm de longe através de lutas incessantes e redentoras e são, como nós, candidatos a uma posição brilhante na espiritualidade. Quem poderia imaginar isso, a não ser a doutrina espírita? Não é em vão que sofrem nas faínas benditas da dedicação e da renúncia em favor do progresso dos homens, principalmente quando nós os matamos para nos alimentarmos. Seus labores penosamente efetivados terão um prêmio que é o da evolução na espiritualidade gloriosa. Eles, na sua condição de almas fragmentárias, no terreno da compreensão, têm todo um exército de protetores dos planos do alto, objetivando a sua melhoria e o amplo desenvolvimento de seu progresso, em demanda do reino hominal. E quando falamos do reino animal, precisamos também resgatar o vegetal e o mineral, porque os antecedem. Para chegar a um animal precisa obrigatoriamente passar pelo vegetal e o mineral. Em desprendendo do invólucro material, encontram imediatamente entidades abnegadas que os encaminham na senda evolutiva, de maneira que a sua marcha não encontre embaraços quaisquer que os impossibilitem de progredir, como se torna necessário, operando-se sem perda de tempo a sua reencarnação. O macaco, tão carinhosamente estudado por Darwin nas suas cogitações filosóficas e científicas, é um parente próximo das criaturas humanas, falando-se fisicamente, com seus pronunciados laivos de inteligência. Mas a promoção do princípio espiritual do animal, a racionalidade humana, se processa fora da Terra. Por isso que a ciência não encontrou até hoje esses vestígios por aqui. É só por isso. Dentro de condições e aspectos que não posso vos descrever, dada a ausência de elementos análogos ou analógicos para as minhas comparações. Pergunta de número 17 do Livro dos Espíritos. É dado ao homem o conhecimento de todas as coisas? Não. Porque nos encontramos em um mundo de provas e de expiações. Dia virá em que o véu será descoberto, retirado, e passaremos a compreender melhor todo esse processo evolutivo da criatura humana. Porque ainda nos falta um sentido, e esse sentido é, sem dúvida, o sentido divino e espiritual, que embora esteja em nós, mas ainda está apagado, não está luminoso, não está iluminado. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Acendei a própria luz, para que esse conhecimento venha à tona. Eis o caminho, eis o processo. Até aí tudo bem? E desde já quero dizer que eu não vou poder trocar agora, hoje, nesse momento, conversações com vocês, tá bom? Mas a gente vai discutir isso depois, na quarta-feira, com mais cuidado. E continua dizendo: e que Jesus nos inspire, esclarecendo as nossas mentes em face de todas as grandiosidades das leis imperantes na criação. E que Jesus nos inspire, esclarecendo as nossas mentes em face de todas as grandiosidades das leis divinas imperantes na criação. Apareceu um pouquinho para que vocês me vejam melhor. Eu lhe perguntaria: você já tinha parado para pensar sobre isso? Já tinha parado para refletir sobre isso?
que por detrás dessa aparente beleza ou feiura, a depender de quem nos veja, nos avalie, existe todo um processo de evolução, de conquista, de idas e vindas, nessas multifárias encarnações, contatos com a matéria, saindo de um para um outro reino, de uma forma para outra, da mais simples às mais complexas, até que nós alcancemos a condição de individuação. Por isso que o espírito ele dorme no reino mineral, sonha no vegetal, se movimenta no animal para despertar no hominal. E daí para frente, a fim de que nesse ir e vir das reencarnações possa ascender, possa iluminar-se, expandir toda a sua luminosidade no reino angelical. Por isso que os tempos são chegados. Estamos caminhando para esse fim, para esta realidade. Ok? Mas seguindo um pouco mais, nós vamos ver o que Emmanuel ainda nos Edgar Moon ainda nos propõe nessa mensagem. Assim, pois, quando essa operação transformadora se consumou fora da Terra, no astral planetário ou em algum mundo vizinho, estava ipso facto. O que seria isso? Por consequente, por isso mesmo, automaticamente, criada a raça humana, com todas as suas características e atribuições. A primeira raça-mãe, que a tradição espiritual oriental definiu da seguinte maneira: espíritos ainda inconscientes habitando corpos fluídicos pouco consistentes. Vou repetir. Espíritos ainda inconscientes habitando corpos fluídicos pouco consistentes. Ok? E aí nós veremos, quarta-feira, no capítulo 5, as encarnações na segunda raça. Porque até aqui, Edgar Moon, ele vai estar nos falando destas encarnações na primeira raça-mãe. Nesses primeiros estágios de elaboração, de aprendizado, que nós vivenciamos um dia nesse reino. Quanto tempo isso se deu, Robson? Há quanto tempo? Não temos capacidade mnemônica de imaginar. Está no nosso inconsciente coletivo e individual, mas que não é possível chegar-se à consciência. Primeiro, porque não teria nem motivo para, razão para. E depois, porque o próprio cérebro não comportaria a quantidade de informações e de lembranças que nós já tivemos e que já vivenciamos. Se nós nos perguntássemos, o que você fez na última segunda-feira, na semana passada, você seria capaz de discorrer todos os passos, tudo que você conversou, tudo que você viu, tudo que você falou, tudo que você fez na segunda-feira passada? Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver qual foi a data da segunda-feira passada. Deixa eu ver se aparece aqui. Dia 27 do mês passado. Você se lembra? Provavelmente que não. Pelo menos eu não me lembro. Minha memória presente é muito rasteira. Imagine a memória longínqua ou passada. Imagine há mais de 10 milhões de anos atrás. Complicado, né? Bom, dito isso, eu acho que eu posso trazer aqui os 2 livros que eu acho que a gente ainda tem um tempinho e dá para a gente falar um pouquinho ainda aqui rapidamente sobre o que Kardec traz também a esse respeito. E conforme vimos na semana passada, nós vamos trazer aqui da Gênese
um tema que eu acho que é bem interessante, que correlaciona com essa terceira parte, o terceiro tópico desse tema que nós acabamos de encerrar, desse capítulo. A vida universal. Está lá em A Gênese, se você tiver aí. Para você que está chegando, deixa eu abrir esse parênteses, tá? Para você que está chegando hoje, a metodologia do nosso trabalho aqui é uma leitura comentada, embora hoje eu esteja sendo até um pouquinho mais acelerado, e sempre nos utilizando dos livros, pelo menos 3 deles. O Caminho da Luz, que nós já estudamos de janeiro a fevereiro desse ano, e que vocês encontram aqui também no roteiro, as lives. O livro A Gênese, que é esse aqui, das obras básicas de Kardec, e o livro dos Espíritos, porque eles tratam também dessa temática, em alguns capítulos, claro. E outros que podem nos servir também de base de orientação, e que vocês podem também estar contribuindo com as leituras adicionais que vocês fizerem. Então, a vida universal. Vamos ver o que é que diz Kardec nesse capítulo 6, quando vai tratar do tema geral, uranografia geral. Diz assim: essa imortalidade das almas, tendo por base o sistema do mundo físico, pareceu imaginária a certos pensadores prevenidos. Qualificaram-na ironicamente de imortalidade viajoura e não compreenderam que só ela é verdadeira ante o espetáculo da criação. Entretanto, pode se tornar compreensível toda a sua grandeza, quase diríamos, toda a sua perfeição. Que as obras de Deus sejam criadas para o pensamento e a inteligência, que os mundos sejam moradas de seres que as contemplam e lhes descobrem sobre o véu o poder e a sabedoria daquele que as formou, são questões que já não nos oferecem dúvida, mas que sejam solidárias as almas que os povoam é o que importa saber. Então, quando a doutrina espírita, e agora na leitura feita, Edgar Armand, como o próprio Emmanuel no livro A Caminho da Luz, vai dizer que esse processo intermediário da evolução entre o animal e o homem não se deu na Terra, ou em outros mundos, se deu em outros mundos, quer dizer que eles são solidários, é como diz aqui. Mas que sejam solidárias as almas que os povoam, os mundos, é o que importa saber. Com efeito, continua Kardec, a inteligência humana encontra dificuldade em considerar esses globos radiosos que cintilam na amplidão como simples massas de matéria inerte sem vida. Custa-lhe a pensar que não haja, nessas regiões distantes, magníficos crepúsculos e noites esplendorosas, sóis fecundos e dias transbordantes de luz, vales e montanhas, onde as produções múltiplas da natureza desenvolvam toda a sua exuberante pompa. Custa-lhes a imaginar, digo, que o espetáculo divino em que a alma pode retemperar-se como em sua própria vida, seja baldo da existência e carente de qualquer ser pensante que eu possa conhecer. Quando ele traz, nesse primeiro momento, essas ideias, por exemplo, assim, a ciência, até certo ponto, considerou como aceitável alguns aspectos que a doutrina nos traz, porque as evidências das pesquisas demonstram isso. Mas pensar que nós somos solidários entre os mundos é que é o complicado na cabeça deles. E certamente por uma questão de presunção da inteligência, da superioridade intelectual dos seus aparelhos, como também a não aceitação da realidade da existência da alma como sendo continuadora da própria existência ou da vida. Porque quem morre é o corpo, o espírito vivifica e continua. Mas seguindo para o ponto 56 do capítulo 6.
Mas essa ideia eminentemente justa da criação faz-se mistério acrescentar a da humanidade solitária, e é nisso que consiste o mistério da eternidade futura. Uma mesma família humana foi criada na universalidade dos mundos e os laços de uma fraternidade que ainda não sabeis apreciar foram postos a esses mundos, ou seja, nós somos solidários uns com os outros. E vem então em itálico. Se os astros que se harmonizam em seus vastos sistemas são habitados por inteligências, não são por seres desconhecidos um dos outros, mas, ao contrário, por seres que trazem marcado na fronte o mesmo destino, que se hão de encontrar temporariamente segundo suas funções de vida e suas múltiplas ou mútuas simpatias. É a grande família dos espíritos que povoam as terras celestes. É a grande radiação do Espírito Divino, que abrange a extensão dos céus e que permanece como tipo primitivo e final da perfeição espiritual. E fechando esse tópico, a vida universal. Por que singular aberração, se há podido crer, fosse mistério negar a imortalidade, as vastas regiões do éter, quando a encerravam dentro de um limite inadmissível e de uma dualidade absoluta? Questiona Kardec. O verdadeiro sistema do mundo deveria, então, preceder a verdadeira doutrina dogmática e a ciência preceder a teologia? Questiona ainda. Esta se transviará, tanto que irá colocar sua base sobre a metafísica? Outro questionamento. A resposta é fácil e nos mostra que a nova filosofia se assentará triunfante nas ruínas da antiga, porque sua base se terá erguido vitoriosa sobre os antigos erros. E aqui me fez lembrar de uma palestra recente que fizemos, cujo título foi construir a casa em cima da rocha. Essa teoria que Kardec traz, a partir dos espíritos, está sendo criada em cima da rocha. Vêm os ventos, a ventania, as águas, e não consegue derrubá-las. Ou seja, as teorias das ciências, por mais espetaculosas que sejam, mais bem alinhavadas, do ponto de vista do raciocínio, das discussões, das apresentações, não consegue superar estas que aqui foram postas. E não quer dizer que seja trazidas por Kardec, ele é apenas um instrumento, ele é apenas aquele que se apropria do conhecimento para poder nos apresentar essas informações, cabendo a nós aceitá-lo ou não, a partir do bom senso, da racionalidade e tudo quanto está imposto para o nosso desenvolvimento pessoal e espiritual. Beleza? Então tá. Eu penso que a partir desta realidade, aqui posta, nós passamos a entender como se deu e como ainda se dá, porque da mesma forma como aconteceu na Terra, está acontecendo em outros mundos que estão nesse processo que nós um dia passamos. Que essa criação de Deus, que é infinita, também passa pelo mesmo processo em outros mundos, por isso, da vida universal. A vida universal não se circunscreve à Terra, mas sim em todo o universo. Já falamos inúmeras vezes e repetimos mais uma vez. O mesmo está acontecendo com a Terra. Muitos dos espíritos que são renitentes ao mal, que não conseguem ultrapassar o limite do que conseguiram alcançar evolutivamente até aqui, serão demandados para mundos iniciais, serão os futuros degradados da Terra para mundos que estão iniciando, para ajudarem no processo de progresso e de evolução daquele mundo. E aqui já trouxemos inúmeros exemplos nas lives anteriores. Uma delas
Um deles, dos exemplos, foi aquele que nós dissemos quantas vezes acontece na Terra profissionais técnicos de outros países mais desenvolvidos naquela área da ciência virem para os nossos menos desenvolvidos tecnicamente para ajudar aqueles pesquisadores, aqueles profissionais naquela área a também se desenvolverem e conhecerem das novas técnicas. Ou seja, saiu de um mundo mais desenvolvido, um país, e foram para um mundo mais atrasado cientificamente naquela área. Onde é que está o problema? Onde é que está a dificuldade de compreensão? Quantas as vezes um pós-doutor vem para uma sala de aula, para uma empresa, para formar e preparar e capacitar de conhecimento de técnicas aqueles menos graduados? É impossível nós imaginarmos isso na atual sociedade, mesmo considerando o egoísmo, a vaidade, os interesses pessoais, econômicos? Não. Mesmo desconsiderando, mesmo considerando a falta de amor, as guerras e tudo mais que aí está? Não. Porque se humanamente, imperfeito que somos, já agimos assim, interagimos enquanto conselhos, grupos para fomentar progresso, como a união dos países mais ricos, mais inteligentes, mais isso, mais aquilo, se isso é possível entre nós, imperfeitos, egoístas, por que não pode se dar do ponto de vista dos espíritos superiores, puros, ante os espíritos puros? Por que não essa parceria? Por que não essa aproximação dessa identificação para que todos cresçam, já que é o objetivo fundamental da lei, o crescimento, o desenvolvimento? Então, a questão de abrir a mente e o coração, Kardec na mente e Jesus no coração, para entender esses processos. Beleza? Então tá. Infelizmente, não vou poder apresentar aqui o chat para vocês, nem discutir com vocês hoje, tá? Por uma questão de força maior. Mas, quarta-feira, a gente volta compartilhando essas ideias. Mas entre vocês, façam suas proposições, desenvolvam suas ideias, comentem, tragam aí para ficar registrado. Coloque aqui nos comentários do vídeo, para que a gente dê esse registrado, não só no chat, mas aqui embaixo nos comentários, para que a gente fique registrado e quarta-feira nós possamos, então, apresentar a vocês. Então, nós encerramos, lembrando a vocês que agora, quarta-feira, nós vamos tratar desse tema, ok? As encarnações na segunda raça, que é um estágio mais evoluído do que esse primeiro. É como se aqui a gente encerrasse uma etapa. Beleza, valeu, obrigado. Nós voltamos agora a uma segunda etapa, uma segunda fase. E é isso que nós veremos quarta-feira, a partir da leitura e dos comentários. Esse capítulo, ele também é um pouquinho extenso, tá? E provavelmente, para não cansá-los e a gente não ficar muito atropelado, nós vamos ter pelo menos, deixa eu ver quantos tópicos nós temos. 2 tópicos. Eu acho que dá para a gente vencer em 2 lives. Eu acho que dá. Quarta e sexta dá para a gente fechar. E quarta-feira, próxima, a gente vai responder a pergunta da nossa amiga Augusta, que nos fez na sexta-feira, se na próxima sexta nós teremos a live, a leitura por conta de ser sexta-feira santa, de acordo com os católicos. Eu acho que todas as sextas-feiras são santas e são de Deus. Então, a gente discute isso, tá bom? Vamos fazer aqui uma enquete com vocês, que eu acho que seria a melhor maneira da gente responder essa questão. Vão pensando vocês, tá? A gente vai fazer. Pronto, eu já vou trazer a proposição para vocês. Pensem com carinho e vejam se sexta-feira, agora, acho que é dia 6, nós teremos essa live.
ok? E aí a gente vê, a gente discute e a gente responde a vocês. Tudo bem? Então tá, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, tudo de bom para vocês. E vamos que vamos, porque hoje é segunda-feira. Que tenhamos todos uma noite de paz, de tranquilidade. Amanhã, terça-feira, pela manhã, nós teremos às 7h45 uma mensagem de Marta, Marta, Marta. Espero reencontrá-los também pela manhã. Beijo no coração, muita paz e vamos que vamos. Que temos todos uma boa noite com Jesus no coração e Kardec na mente. Muita paz e obrigado.